Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Estamos na série Os Selos do Apocalipse. Hoje nós vamos encerrar o assunto do sexto selo. Próximo vídeo será o sétimo, onde vai iniciar as trombetas, mas vamos terminar aqui o sexto selo e hoje tem muita informação. Inclusive, muita gente pensa aqui que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Será? Vamos ver os textos. Depois destas coisas vi. Qual coisas? 144.000, 12.000 de cada um das tribos de Israel foram alistados. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então, depois que aconteceu tudo isso, o João, ele viu mais uma coisa. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então ele viu muita gente que não era do povo hebreu, dos judeus, do judaísmo, que, no entanto, serviam ao Senhor. Estavam, inclusive, de pé diante do Pai. E o Cordeiro também estava lá, que é Yeshua, Jesus, nós sabemos disso. Só para lembrar, essa visão começou lá no capítulo 4 de Apocalipse. O Pai estava sentado no trono e aí Yeshua veio em forma de cordeiro e tomou da mão do Pai um livro selado, com 7 selos. E nós estamos vendo agora que o sexto selo foi aberto, então teve os primeiros sinais e agora a gente vai para a última parte aqui. Bom, vamos prosseguir, o pessoal que eram de outros povos estava diante do Cordeiro, estava diante do trono, daquele que estava sentado nele, o Pai. Bom, eles estavam com palmas nas mãos, e essa palavra aqui, palmas, pode ser traduzida num hebraico moderno como datas ou ainda códigos. Então, assim, tem muito segredo aqui, mas não vai dar tempo de falar nesse vídeo. Ok, então eles estavam com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ok, então eles declararam isso. Vamos continuar. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, esses anciãos são os 24 homens honrados que tinham coroas nas cabeças e se prostraram diante daquele que estava sentado no trono. Bom, está tudo aqui. E os 4 seres viventes, que também são conhecidos como serafim. Vamos lá. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O que quer dizer amém mesmo? Procura aí no canal Marcos Ribas, significado da palavra amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, nosso Elohim, pelos séculos dos séculos. Amém. Então até aqui eles estavam louvando ou até mesmo adorando, podemos dizer assim. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha que interessante, o profeta Daniel, toda vez que ele tinha uma visão complicada, ele perguntava para o anjo: o que é aquilo, o que significa tal coisa, eu quero saber a respeito do quarto animal, não era assim? Eu não sei se aqui os anciãos, o pessoal todo estava esperando o João perguntar, né? Mas o João estava vendo e não perguntava nada. Então ele se adiantou e perguntou para o João: quem são esses aí que estão com essas roupas brancas, estão vestidos assim? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. O João pulou fora aqui, né? Ele não quis dar a opinião dele. Então, o senhor sabe. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ok, olha que informação. Então, esse pessoal todo, que não era dos 144.000 das tribos de Israel, ou seja, era de todas as nações, do mundo inteiro. Eles estavam vestidos com as vestiduras brancas,
É lógico que não é o mundo inteiro aqui, todas as pessoas do mundo, mas era um número incontável, não dava para enumerar, como o João falou. Então era muita gente convertida que estava desta forma, e aí vem a informação de que eles vieram da grande tribulação. O pessoal que aceitou a Jesus e não é de Israel, aqui pelo menos está dizendo que eles passam pela grande tribulação. O que acontece é que muita gente entende que eles são arrebatados aqui, porque eles estão diante do trono, eles estão diante de Deus. Mas o que acontece? Essa visão ainda não aconteceu. A gente sabe que hoje não tem nenhuma dessas pessoas, ninguém deles está lá diante do trono nesse momento. Ah, então poderia ser as almas que morreram em Cristo, já estão na glória, estão diante do Senhor. No quinto selo fala dessas almas, que era para elas ainda descansarem. Eu já fiz o vídeo aqui também. Agora, nesse caso aqui, parece que são as pessoas que estão vivas fisicamente, porque elas vieram da grande tribulação. Olha só o que diz ainda. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essa palavra aqui é uma variação, né, do Rei Hal. Então também pode ser santuário, palácio de Deus. Se pensa no templo, tanto é que muita gente traduz assim, mas seria mais assim um local específico, né? Uma sala especial dentro do templo, enfim, dentro do santuário, do palácio de Deus. É isso, né? Então, eles servem de dia e noite, e aquele que se assenta no trono, portanto o Pai, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aqui é o tabernáculo dos tabernáculos. Olha a informação agora, preste atenção. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Isso significa que eles tiveram um dia. Portanto, aqui, eles estavam vivos, sofreram, passaram dificuldades. Claro, a grande tribulação. Só que agora, a partir desse momento, eles não vão mais sofrer, não vão ter mais essa fome, essa sede e mais, né? Não cairá sobre eles o sol, nem a dor algum. Eles tiveram que ficar expostos ao calor intenso. É o que dá a entender aqui. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Então eles estavam diante do trono, mas é uma visão futura. Ainda não aconteceu. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa frase você já conhece, né? Você já leu isso lá nos últimos 2 capítulos de Apocalipse? Então quer dizer que aqui já trata-se de algo bem futuro. Como que a gente vai entender que aqui não é o arrebatamento no meio da tribulação? Porque muita gente, ao ler esse texto, já pensa assim. A resposta é muito simples. A Bíblia, ela não é contraditória. O nosso Deus não é Deus de confusão. Então nós não podemos pegar um versículo isolado e criar nele uma doutrina. Como é que funciona isso? A gente tem que pegar a Bíblia e ler ela inteira, de Gênesis ao Apocalipse. E ela fala várias vezes sobre o mesmo assunto. E cada livro e cada texto traz uma informação adicional. Agora, quando a gente vê um texto diferente, é porque deve estar falando de outro assunto. O que eu quero dizer com isso? Por que aqui não é um arrebatamento no meio da tribulação? Porque a Bíblia, ela nos aponta que o arrebatamento só vem no final, na última trombeta, né? No último chofar, no último dia. Paulo, por exemplo, explicou que antes do arrebatamento vem a ressurreição dos mortos. Isto é, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, e aí depois os que estiverem vivos. Se eu e você estivermos vivos até lá, nós seremos arrebatados, seremos transformados. Mas primeiro vem a ressurreição dos mortos. Claro, é no mesmo dia, no último dia.
Jesus disse isso. Ali já é um sinal de quando ele vai voltar, de quando ele vai arrebatar e fazer a reunião com o seu povo, como Paulo nos explicou. Então, se no Antigo Testamento já foi profetizado que o dia do Senhor ia ser escuro, ia ter frio, gelo, os montes iriam derreter, iria acontecer muita coisa assim, terrível. Jesus confirmou tudo isso também. Ele falou que no dia que ele voltasse, que ele viria para julgar a terra, antes ele enviaria os anjos para pegar os escolhidos. Tudo isso foi informado. Paulo também falou a respeito de como que ia ser a ordem desse arrebatamento, primeiro com a ressurreição dos mortos. Então, se tudo isso está conectado, de repente a gente lê esse texto e entende diferente, é porque nesse texto está falando outra coisa. O que é então, se não é o arrebatamento aqui no meio da grande tribulação? Primeiro que esse pessoal veio da grande tribulação, eles passaram por ela inteiro. Não foi na metade, enquanto estava acontecendo a tribulação, eles foram resgatados. Não, eles passaram por ela e nesse tempo foi um momento difícil para eles, onde tiveram fome e sede, foram expostos ao sol, momento de muita perseguição no mundo inteiro. Pelo menos são os povos de todas as nações. Então, assim, a grande tribulação afetará o mundo inteiro. Mas aqui morreram? Não morreram. Sofreram sim, mas algo que cada um poderia suportar. Então até as pessoas falam, eu tenho muito medo da grande tribulação. Olha, se nós estivermos no Senhor, nós seremos guardados, poupados, protegidos. É verdade que muitos terão que dar a sua vida, principalmente aqueles que já estão ali mais próximos a Israel. Só que deixa eu falar uma coisa também. Se você foi chamado para dar a sua vida, você vai saber disso e estará preparado também. Se não, se você tem um pouco de medo, de receio, é porque você não tem esse chamado. Chamado que eu digo, todos nós fomos chamados para dar a nossa vida pelo Messias, mas assim, nem todos vão realmente morrer. É isso que eu quero dizer. Então, se você foi chamado para morrer mesmo, então você sabe disso já no teu coração e você pode enfrentar isso. Então a gente tem que entender que aqui não é o arrebatamento no meio da grande tribulação. Mas sim, diz que esse povo está diante do Cordeiro, como também os 144 mil que foram comprados da terra. Então o que é isso? É uma revelação, o sexto selo, daqueles que sofreram pelo nome do Messias e qual seria a recompensa deles, o galardão, o prêmio, o presente de Deus. É isso, é o registro aqui, o sexto selo, é o registro do que vai acontecer com esse povo. Tanto é que fala no finalzinho do último versículo, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E a gente sabe que isso vai acontecer quando descer a cidade do céu, a nova Jerusalém. Ali sim, o Pai, ele vai se revelar a sua face, o seu rosto para toda a humanidade, todos aqueles que foram salvos, óbvio, e que entrarão na cidade. Pois é, ali o Pai lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, assim, a gente tem que conectar exatamente do que está falando o texto. Aqui é final, é o prêmio, é o galardão no sexto selo, sim, registrando que pessoas vão sofrer, vão passar dificuldade nesse período aí da grande tribulação. É isso. Bom, vale lembrar a todos aqui no canal que, assim, eu respeito todos aqueles que têm a visão pré-tribulacionista, como também meso-tribulacionista. Aqui não há discussão, aqui não há desrespeito. Então, por favor, se alguém caiu de paraquedas aqui, não seja salgado demais nos comentários. E falando sobre isso, você pode me ajudar a pregar a palavra de Deus nessa plataforma. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube, que é muito difícil.
Mas se você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, o teu comentário, você está me ajudando bastante a pregar a palavra de Deus. E olha, tá cada vez mais difícil, mas me ajude aí, se inscreva, é de graça. Você já assistiu esse filme aqui, Eternidade? Olha, é um filme que mostra em animação, isso é, em desenhos, como vai ser o fim dos tempos. Tudo, a grande tribulação, o anticristo, o arrebatamento, a nova Jerusalém, juízo final, tá tudo aqui nesse vídeo. Assista de preferência em HD, celular deitado ou na sua Smart TV, com fone de ouvido ou também pelo home theater. O som, o volume é muito importante e de preferência no escuro, luzes apagadas, tá? Para mexer bastante com a emoção. Esse filme ele mexe aqui com o entendimento e também com as nossas emoções. Tá certo? Marcos Ribas Eternidade, eu vou deixar aqui ou aqui o link para você assistir. Que Deus te abençoe. O próximo vídeo, Sétimo Selo. Fique na paz.